Olá, professora, tudo bem? Viemos aqui um pouco falar sobre o papel da hereditariedade na carcinogênese, e o grupo ele é composto por Ana Marília, Brenda Tamires, Jéssica Monique e Natália Gomes. O que é câncer? Todos os cânceres, eles são causados por causa de uma alteração nos genes. O genes, ele vai informar as células do nosso corpo quais proteínas elas devem ser utilizadas para cada tipo de célula e para as suas necessidades. Alguns genes, eles vão dizer, né, ao organismo como corrigir os danos acumulados ao longo do tempo durante a velhice, como toxinas ambientais. Estes genes de controle dos danos, eles podem reparar as células ou informar a elas quando elas devem se reproduzir ou morrer, né, sofrer apoptose. E quando esses genes eles estão danificados, eles podem aparecer alterações denominadas mutações. E é justamente aí, né, nessas mutações que entra o câncer, porque o câncer vai ser um crescimento desordenado de células. No segundo tópico, temos qual é a relação entre a hereditariedade e o câncer. Bem, hereditariedade ou herança genética, né? Ela é um mecanismo biológico através do qual as características dos seres vivos, eles são transmitidos de geração para geração. É aquele famoso de pai para filho. E é claro que todo câncer ele vai ter origem genética, mas a maioria deles não vão apresentar hereditariedade. As alterações genéticas, né, que dão origem a quase todos os tumores malignos, elas acontecem de órgãos e de tecidos que não estão relacionados à formação dos gametas. Os gametas são as células que vão transmitir essas características hereditárias. Todas as pessoas, elas têm duas cópias de genes, né? Um do pai e um da mãe. E, assim, a maioria dessas pessoas, né, que nascem com duas cópias, são normais, né, cada gênese. O câncer hereditário ele vai ocorrer justamente nessa parte, quando a pessoa com alteração na cópia dos genes vai desenvolver, né? Porque os genes deveriam proteger contra a doença. Se você tem alteração no genes, você vai ter a probabilidade de ter a doença. Então, indivíduos com alterações genéticas, né, eles possuem 50% de chances de desenvolver essa mutação para os seus filhos. E essas alterações, elas podem aumentar o risco da pessoa ter câncer. Mas não quer dizer que se você tem o genes alterado, o genes modificado, você vai ter a doença. Não quer dizer isso. Quais são os tipos de câncer que podem ser causados por hereditariedade? Os principais são o de mama, próstata, tireoide, o de ovário, o de colo não polipose, o gástrico, o renal, o intestinal, e os três primeiros, respectivamente, eles vão ser explicados pelas meninas. O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve em consequência de uma proliferação desenfreada de células e é caracterizado pela evolução de nódulos nos seios. A gente sabe que o câncer de mama ele é mais comum em mulheres, e sua maior incidência vai ser vista em mulheres pós a menopausa. Existem múltiplos fatores de risco que são associados ao desenvolvimento, como a gente tem o sobrepeso, alcoolismo, alterações hormonais, lesões, e a existência de famílias próximas que são afetadas pela enfermidade, sendo esse último o mais importante. Vai ser por duas mutações de genes. Temos a BRCA1 e BRCA2, e elas estão relacionadas ao alto risco de câncer de mama em mulheres mais jovens e também ao câncer de mama masculino. E essas mutações elas podem ser responsáveis por cerca de 10% dos casos totais de câncer mamário. Esses genes eles vão gerar proteínas tumorais e codificam as outras, que fazem o processo da separação do DNA. No caso, esses genes eles são como partes do DNA, que é responsável por controlar a proliferação e o reparo das células mamárias. Quando esses genes vão apresentar as alterações, as células elas não conseguem mais controlar esse crescimento e acumulam partículas do DNA, que podem se transformar no câncer. Se a mulher herda um de seus genitores, a mutação desse gene vai aumentar o risco de aparecer tumores ao longo da vida. As pessoas que vão herdar essa alteração genética têm cerca de 50% de chance de transmitir para os filhos. Mas isso não significa que todos que nascerem com a alteração nesses genes vão desenvolver a doença. A incidência de câncer hereditário possui algumas características específicas, como um diagnóstico da idade precoce, que acontece antes dos 50 anos, o surgimento de mais de uma neoplasia na mesma pessoa, como tipo o câncer vai acometer as duas mamas, outros membros da família que apresentam a neoplasia e várias gerações com diagnóstico de câncer. Então, são múltiplos os fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama. E no caso do hereditário, ele não vai poder ser modificado.
A prevenção contra a doença vai se basear simplesmente em mudanças no hábito de vida, né, em pequenos hábitos. Ao fazer o teste genético e saber da presença da mutação, é positivo para que ela possa ter uma rotina personalizada de exames e medidas preventivas. O resultado do teste em si não é um diagnóstico, e sim uma oportunidade de estar cuidando da vida com mais atenção. Então, para a gente entender o que é o câncer de próstata hereditário, a gente tem que entender o que é a próstata. E ela é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão pequeno que tem forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto. E é ela quem produz o sêmen, uma parte dele, na verdade, e que ele é liberado durante o ato sexual. O câncer de próstata em si, ele se instala numa área qualquer da glândula e à medida que ele cresce, ele vai ocupando gradativamente os lobos direito e esquerdo da próstata. Nas fases mais avançadas, eles podem até invadir por continuidade a cápsula que reveste o órgão, para só depois chegar aos tecidos ao seu redor, incluindo as vesículas seminais. Em tumores mais volumosos, o paciente ele sente dificuldade para urinar, ardor, jato urinário mais fraco, entre outros sintomas. E aí, com o passar do tempo, as células malignas, elas atingem os linfonodos da região, que caem na corrente sanguínea e se espalham para outros órgãos. Então, nos últimos anos, os pesquisadores eles começaram a entender como algumas mutações no DNA das células podem fazer com que as células normais da próstata se desenvolvam de uma maneira anormal, formando o câncer. Então, o DNA ele contém as instruções genéticas que elas coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todas as células. E por isso que as pessoas elas se parecem com seus pais, porque eles são fonte do seu DNA. Então, apesar disso, o DNA ele pode também influenciar no risco de desenvolver certas doenças, como alguns tipos de câncer. E aí, o câncer de próstata é uma doença extremamente heterogênea, com múltiplos losses que contribuem para a sua susceptibilidade. E a forma hereditária pode explicar a grande proporção dessa doença entre os homens mais jovens, ocorrendo em 10 a 20% dos casos de câncer de próstata. E aí, vários genes mutados, eles estão sendo encontrados no câncer de próstata, como o PTEN, o receptor de andrógenos, mas a mutação de ponto mais comum foi observada no TP53, e é característica de doenças em estágios mais avançados. Então, o BRCA1, o BRCA2, o CHEK2, o ATM e entre outros são genes que, quando sofrem mutações, eles podem ser responsáveis pelo câncer de próstata hereditário, assim como o MSH2 e o PMS2. Os testes genéticos preventivos eles vão ser vitais para a estratégia de prevenção desse tipo de câncer, os quais incluem mudanças dietéticas, uso de suplementos nutricionais ou agentes químicos preventivos para alterar a história natural de homens com alto risco de desenvolver o câncer de próstata. E aí a utilização do antígeno prostático específico muito tem contribuído para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, proporcionando assim um melhor prognóstico para o próprio paciente. Olá, agora eu vou falar um pouco sobre a hereditariedade do câncer da tireoide. Mas antes disso, eu vou falar o que é a tireoide. A tireoide é uma glândula semelhante a um formato de uma borboleta. Pesa cerca de 15 a 25 gramas e está localizada no pescoço, abaixo do pomo de Adão. A funcionalidade da tireoide é responsável pela produção de dois hormônios essenciais para o nosso corpo, o hormônio T3 e o hormônio T4. Ambos são produzidos pelo iodo. Existem 4 tipos de câncer da tireoide, que é o papirífero, que é o mais comum e é responsável por 80% dos casos, o folicular, responsável por 10% dos casos. Seu prognóstico tende a ser levemente pior e afeta pessoas mais velhas. O medular, ele tem alta incidência metastática, corresponde a 5 a 10% dos cânceres, e esse tem herança autossômica dominante, ou seja, ele é hereditário. E o anaplásico, que é o mais agressivo dentre os 4 do câncer, então ele tem um prognóstico mais difícil, né? E eu queria falar um pouco também sobre que a hereditariedade para o câncer da tireoide, ela não é determinante, mas ela deve ser observada naqueles familiares diagnosticados
como portadores dos dois tipos de câncer, que é o papirífero e o carcinoma medular da tireoide. O câncer da tireoide, ele é responsável por 3 a 4% das neoplasias malignas da glândula da tireoide. Ele apresenta-se de duas formas, que é a hereditária e a esporádica. A hereditária, ela tem um componente que é a síndrome genética neoplásica endócrina múltipla, do tipo 2, que é a NEM2. Essas mutações que ocorrem no gene RET são responsáveis pela forma hereditária desse tipo de câncer, né, que é o câncer medular. O diagnóstico medular, ele é de fundamental manejo para ver se realmente tem essa hereditariedade e, consequentemente, tem um prognóstico bem mais eficiente.